No início do século XX, mais especificamente ali no começo da segunda década do século XX, o meu bisavô, um dos meus bisavós paternos, ele veio lá de Alagoas, sua terra natal, e fixou residência aqui nas terras pernambucanas, trazendo consigo a sua esposa, minha bisavó, que se chamava Persília Maria da Conceição, indígena. Este nome era o nome de batismo. Possuía ela antes deste nome um nome indígena que foi substituído por ocasião do casamento com o meu bisavô. E aí, ao chegar aqui nessas terras pernambucanas, ele não possuía terra ainda, né? Não possuía porque ele não era natural daqui, não tinha família aqui. E ele ele negociava com animais. Essa terminologia animal aqui na região é utilizada para discriminar os equinos, né? Se tratando do burro, cavalo, né? O próprio jumento, né? Mulas. E esse meu bisavô, por nome de Antônio Belo, como assim ficou conhecido aqui na região, na verdade se chamava Antônio Pereira Leite, mas trazia consigo esse apelido de Antônio Belo, e assim ficou toda a minha família por parte de pai, com esse sobrenome, dado que esse era o pai do pai do meu pai, isto é, meu bisavô, né? Então, como nós estamos falando de um contexto nordestino, uma sociedade patriarcalista do século passado, então o sobrenome, o apelido da família paterna prevalecia sobre a família materna. E aí toda a família do meu pai traz consigo esse sobrenome que é apelido, nenhum de nós se assina por Belo, mas todos nós aqui somos chamados de Belo, família Belo, né? Inclusive nós sabemos que existem parentes nossos ali em Mata Grande, Alagoas, talvez em Arapiraca. Gostaríamos muito de ter contato com esse povo. Eu particularmente gosto muito da história, queria muito saber desses outros descendentes, né? Porque uma época o meu avô, ou esse meu bisavô, recebeu uma carta de um irmão dele que se chamava Joaquim Belo, mandada de uma dessas cidades alagoanas. Não sei ao certo se Mata Grande ou se Arapiraca, mas alguém de lá trouxe essa carta para o meu bisavô aqui. Mas o que eu queria destacar é que no nosso contexto histórico familiar, nessas terras brejeiras aqui do sertão do Pajeú, interior de Pernambuco, a muitos quilômetros da capital, nós tivemos uma agricultura diferenciada, né? Tivemos e temos ainda hoje uma agricultura diferenciada, muito embora hoje em dia muito dessa agricultura está desfalcada, mas ainda encontramos muitos agricultores, muitas famílias que se dedicam à agricultura familiar específica aqui da nossa região, né? Região fria, serrana, que tem todo um aparato de condições diferentes daquelas condições das outras cidades da região, né? E aí, pessoal, meu avô, ou melhor, meu bisavô, Antônio Belo, ele viu que as nossas terras aqui, elas poderiam ser utilizadas para cultivos que não tinham necessariamente na sua região, né? Então, ele vendeu alguns animais, como eu falei anteriormente, ele negociava com equinos, vendeu 12 cavalos, potros, cavalos novos, né? E com o valor dessa venda, esses 12 animais que ele vendeu, ele adquiriu este terreno, onde hoje estamos nós, os seus descendentes. O terreno hoje está já fragmentado entre alguns donos, haja vista que por herança ele foi ficando nas mãos dos filhos, em primeiro lugar, depois dos netos, e hoje já de alguns bisnetos e trinetos já estão de olho na herança também de algumas dessas partes desse terreno. Não é um terreno grande se nós formos levar em conta os padrões das grandes fazendas, porém é um terreno significativo,
terreno original do velho Antônio Belo, é um terreno significativo para o padrão dos terrenos aqui em Triunfo, Santa Cruz e região, né? Então o nosso terreno aqui hoje está na mão de alguns herdeiros, né? Já herdeiros de herdeiros de herdeiros, né? Esse aqui é um dos terrenos, né, que ficou para o meu avô paterno, depois para o meu pai, e hoje está nas nossas mãos. Minha mãe, que é viva ainda, graças a Deus, e há de ser por muitos anos, se assim Deus for servido, e minhas irmãs, né? Então, neste terreno, nós temos aqui uma das plantas que o meu bisavô percebeu que Triunfo, que essas terras era potencial para o cultivo do café, né? Então, em primeiro lugar, ele plantou macaxeira. Quando ele vendeu esses animais que ele comprou o terreno, ele plantou macaxeira. Há indícios de que os terrenos ou melhor, o terreno do meu bisavô, todo ele era ocupado por macaxeira, mandioca, fazia-se farinha, né? Toda a família era envolvida nessa estrutura. Ele não possuía casa de farinha, mas tinha a camaradagem com o senhor Sérgio, que é outro patriarca aqui da região, onde hoje nós já temos a presença dos bisnetos, trinetos e até quadrinetos de seu Sérgio, né? Chamado por muito de tio Sérgio, né? Era um senhor profeta, daqueles senhores que tem toda uma religiosidade, todo um eixo familiar voltado para o catolicismo popular e também para a agricultura familiar. Então meu bisavô processava toda essa farinha, toda essa mandioca, produtora de farinha, nessa unidade, na casa de farinha de Sérgio, né? Mas ele também viu o potencial, é claro, além de frutíferas, né? Ele viu que dava para plantar frutíferas, ele gostava muito de laranja. Ano passado, 2021, ainda existia entre nós uma laranjeira que foi plantada por ele, né? Infelizmente, depois de muito tempo, a planta já velha, ainda ficou anos e anos sem produzir mais viva, e o ano passado ela veio a morrer, né? Mas repare, do começo do século passado, o ano passado ainda tinha essa laranjeira, que certamente já era mais que centenária, né? Então, além dessas frutíferas e da macaxeira, da mandioca, meu bisavô viu que havia um potencial para o cultivo do café. E aí ele trouxe esse café aqui, que é uma cultivar, não sei como foi que ela surgiu, né? Que com a chuva que caía aqui na região, né? Com o processo pluviométrico anual, se produzia tranquilamente uma boa quantidade desse café aqui, né? Então meu avô também plantou esse café. E aí essa planta aqui, ela nasceu de semente de um plantio que esse meu bisavô presenteou o meu avô, o pai do meu pai, né? Então desse plantio do pai do meu pai ficou de resquícios, porque a seca de 1998 e 1999 dizimou esse cafezal aqui da minha família. Mas ficaram alguns remanescentes, e desses remanescentes ficou um final que morreu, já morreu, a planta mãe desse aqui já morreu, mas ainda deixou entre nós esse exemplar aqui, que eu já multipliquei. Eu já tenho aqui noutra área algumas mudas feitas dele, eu vou mostrar para vocês, né? E meu pai tinha um carinho muito grande, porque sabia que essa planta era filha do cafezal do pai dele, que consequentemente adivinha das primeiras plantas trazidas pelo meu bisavô. Vou dar pausa no vídeo para a gente ver como é que está o desenvolvimento das filhas desse cafeiro aqui. Então pessoal, já estou aqui na área, e aqui eu tenho as plantas que são oriundas daquela planta que eu mostrei anteriormente, da safra do ano passado. Então nós temos aqui esse cafeiro, e mais esse, e mais esse, e esse. E por fim esse aqui. Então essas plantas, elas são oriundas, né? Já é uma outra geração de cafeeiro vinda de um processo familiar, né? Um processo produtivo familiar aqui no Brejo Triunfense, né? Eu tenho aqui do outro lado,
Eu tenho cafeiros também que são oriundos do cafezal do meu avô materno, mas aí já é uma outra história. Ficando hoje na minha família paterna, eu mostro para vocês aqui essa planta, né, que já está se adaptando no campo. É claro que ela tem alguns pontos negativos, né, mas a base genética dela é boa, né, e faz parte principalmente da história da minha família. E eu achei interessante cuidar, né, manter essa planta aqui que está na origem da minha família, a presença da minha família paterna aqui no Brejo Triunfense, né? Então, para alguns que criticam, né, o meu trabalho no que diz respeito à cafeicultura, é simplesmente pelo fato de estar preservando também, além do meio ambiente, preservar também a história da família. Isso é muito importante, né? Então, nesse vídeo de hoje, eu queria mostrar para vocês essa planta, esse cafeeiro, da variedade típica, mas com um padrão próprio, assumiu características próprias aqui em nosso terreno, né? Tem um desenvolvimento próprio, uma produtividade própria, né, do nosso terreno, e faz parte da minha história familiar aqui, da chegada dos meus antepassados no início do século passado, aqui no nosso município de Triunfo, Pernambuco. Valeu por assistirem, deixem aí um joinha, que eu partilhei com vocês um pouco hoje da história familiar, história da chegada desse cafeeiro aqui na nossa região. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.